Olá, bem-vindo a mais uma aula da Frente 2 de Física, que trata do assunto de termologia. Hoje vamos falar sobre a propagação de calor. Como bem sabemos, como foi dito anteriormente, sempre que há uma diferença na temperatura, há um fluxo na energia térmica entre dois corpos. Ou seja, há um fluxo de calor. Mas como é que esse fluxo acontece? Ele não transmite de um corpo para o outro por mágica, né? Pois bem, como eu disse, diferente temperatura gera uma troca de calor. E ela se dá em três tipos básicos: a condução, a convecção e a radiação. Na aula de hoje vamos falar da troca por condução. E vamos introduzir dois conceitos importantes: o de condutividade e o de fluxo de calor. A condução, ela só se dá pelo meio material, ou seja, você tem que ter algum tipo de contato entre os corpos que estão participando da condução. Ou seja, não existe condução no vácuo. Ela pode acontecer tanto entre dois corpos, como também em um único corpo, só que dentro desse corpo há uma parte que está mais quente e outra parte que está mais fria. A condução, ela depende dos átomos. E esse aqui é um exemplo clássico de condução, que é uma barra metálica que está presa de um lado e no outro lado está sendo esquentada. Aí o calor que vai da ponta que está sendo esquentada para a ponta que está presa. Os átomos da parte quente, como sabemos, vão estar mais agitados. Com isso, a agitação vai ser transmitida na direção dos átomos que estão mais parados, como se a vibração deles fosse interferindo gradativamente ao longo da barra, com o calor fluindo da parte mais quente para a parte mais fria. Com isso, a vibração térmica vai se propagando ao longo de toda a barra. A condução, ela depende, claro, primeiramente de uma diferente temperatura, que, como vimos anteriormente, para ter transferência de calor é preciso uma diferente temperatura. Também depende da área de contato, ou seja, quando você tem uma área bem grande em contato entre os dois corpos, é óbvio que o fluxo vai ser mais rápido. Afinal de contas, você tem mais partes onde o calor pode estar sendo transmitido. Ou no caso de uma barra, como no exemplo anterior, que é um único corpo, a área seria a área de seção, ou seja, se você cortar a barra no meio, seria a área dessa face onde foi cortada. Também depende da substância. Diferentes materiais vão ter conduções diferentes, porque eles têm diferentes proximidades em suas moléculas. Por exemplo, metais, pela sua composição microscópica, eles têm os seus átomos bem mais juntos do que, por exemplo, um gás, como o ar. A condutibilidade no metal é bem mais fácil do que no meio gasoso, por exemplo. Isso influencia num chamado fator de condutividade térmica, que é uma propriedade do material que também é conhecido como coeficiente de condutividade, ou que é simbolizado pela letra K. A unidade desse coeficiente é watt por metro grau Celsius ou joule por segundo metro grau Celsius. Ou Kelvin também, pode ser qualquer temperatura. Aqui ele faria conforme material, como eu falei. E aqui tem uma pequena lista, uma tabelinha com vários valores de diferença de K para diferentes materiais. O ar, como eu disse, tem um coeficiente bem baixo, porque, como eu disse, é bem difícil conduzir no meio gasoso
pelos átomos não terem tanto contato entre si. Essa lã mineral é um tipo de composto feito a partir de vidro e fica semelhante à lã, por isso é chamado de lã mineral. E você vê que o coeficiente dele é bem baixo. Ele é usado para fazer isolamento térmico em casas construídas em lugares muito frios. E quando você olha o alumínio, o K dele é altíssimo. É de 230. Ele é 10 mil vezes maior que o ar. 10 mil. Mil vezes maior que o ar, desculpa. Ou seja, ele transmite o calor muito fácil. Por isso que o alumínio é usado, por exemplo, em panelas. Assim, o calor do fogo é rapidamente transmitido ao que está sendo cozinhado. Quanto menor o valor de coeficiente K, menor vai ser a condução de calor do material em questão. Materiais com K muito baixo são chamados de materiais isolantes. O isopor, por exemplo, é um isolante. A água pode ser um isolante. O ar é um ótimo isolante. E, é claro, o melhor isolante de todos seria o vácuo completo, que seria um K0, basicamente. E quanto maior o valor de K, maior a condução de calor que esse material é capaz de transmitir. Ele é chamado de material condutor, um condutor térmico, para não confundir com o elétrico, que é um tipo de condução diferente. Entre materiais condutores podemos citar, por exemplo, o alumínio, entre outros, que são usados, por exemplo, no uso de panelas, que você tem que transmitir o calor muito rápido de um lugar para o outro. E uma coisa importante que o coeficiente K faz é influenciar na sensação de temperatura. Pense, você chega na sua cozinha, pega uma colher de pau, feita de madeira, e uma colher de aço ou de alumínio. Quando você segura, você provavelmente vai ter a impressão de que a colher de metal vai estar mais gelada que a de madeira. Porém, elas estavam juntas no mesmo ambiente. Elas deviam estar na mesma temperatura. Por que então você sente uma como mais gelada que a outra? Bom, isso é bem simples. A condutividade do metal é bem maior do que a condutividade da madeira. Ou seja, a diferença de temperatura faz um fluxo de calor ser maior na colher de metal do que na de madeira, mesmo que a diferença de temperatura seja a mesma. O que faz com que mais calor saia da sua mão para a colher de metal do que saia da sua mão para a colher de madeira. O que faz você sentir que a colher de metal está mais gelada. Mesmo que ela esteja na mesma temperatura, você vai sentir como se o metal estivesse numa temperatura mais baixa. O que é bem curioso. Essa propriedade dos materiais também nos permitem fazer outras coisas, como por exemplo, dormir quentinhos com o cobertor. O cobertor, ele não te esquenta. As suas roupas de frio, elas não te esquentam. O que te esquenta é o seu próprio calor, o próprio calor do corpo. O que esses materiais fazem é prender este calor. Eles são materiais isolantes, a condutividade deles é baixa. Com isso, o calor do seu corpo não é perdido facilmente para o ambiente. Uma coisa importante desse tipo de propriedade é, por exemplo, colocar cabos de madeira para segurar panelas, ou cabos de outros materiais, enfim. Isso é importante porque, como sabemos, o metal é um ótimo condutor. E esse cabo provavelmente vai estar bem quente na parte metálica. E se você segurar por lá, você vai queimar a mão. Mas quando você coloca um material isolante, como a madeira, ou entre outros, você cria uma parte que não vai esquentar tão rápido e fica seguro para você segurar. E um caso bem interessante de se pensar
são os iglus. Porque a, a neve é um ótimo isolante. Até mais do que o gelo, porque dentro da neve há bastante ar misturado e, como vimos, o ar também é um bom isolante. Com isso, você cria uma região bem isolada dentro do iglu. Assim, a parte de fora, que vai ser um ar bem gelado, não vai influenciar tão rapidamente na parte de dentro, onde você pode colocar uma fogueira ou uma fonte de calor qualquer e o calor vai ficar preso ali dentro bem facilmente. Assim, mesmo com um bloco de neve gigante, basicamente, você consegue criar um espaço quentinho, porque você está isolando o calor de dentro do espaço de fora, que vai estar numa temperatura bem mais baixa. Uma coisa importante que o fator K influencia é no fluxo de calor. O fluxo de calor é a quantidade de calor que é conduzida durante uma troca de calor durante um determinado período de tempo. Ou seja, é a quantidade de calor Q dividido por um tempo ΔT. A unidade do fluxo de calor é caloria por segundo ou joule por segundo, que é o mesmo que watt. O fluxo de calor tem a mesma unidade da potência. Unidade dissipadora de potência, como por exemplo a resistência de um chuveiro, elas servem justamente para forçar um fluxo de calor e fazer o calor ser transmitido do corpo que está quente para o frio. Outra coisa importante, o fluxo de calor, ele também pode ser definido como o fator K multiplicado pela área, que, como eu disse, pode ser tanto a área de contato como a área de uma seção, vezes a diferença de temperatura ΔT, dividido pela distância D, que é a distância de onde tem de uma temperatura maior para menor. Como, por exemplo, a barra seria um tamanho de uma barra. Se você tiver um iglu, por exemplo, seria a espessura do bloco de gelo. Se você tem uma coberta, seria a grossura da coberta. Enfim, isso aqui é essa distância D. E com isso a gente já tem informações suficientes para resolver esse exemplo aqui. Foi retirado do Enem de 2019. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Ou seja, o que acabamos de explicar sobre a área, a diferente temperatura e a espessura de uma parede que está sendo transmitida calor. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A, que tem as dimensões de 40 cm por 40 cm por 40 cm, ou seja, um cubo, e B, que tem as dimensões de 60 cm por 40 cm por 40 cm, ou seja, um prisma de base quadrada, com as faces com a mesma espessura, um estudante compara as suas condutividades térmicas Ka e Kb, ou seja, ele quer ver qual dos recipientes é o melhor isolante. Para isso, ele vai procurar ver qual tem um fator K mais baixo. Para isso, ele suspende dentro de cada recipiente blocos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um certo intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. A razão K de A sobre K de B é mais próxima de, ou seja, ele quer que a gente calcule o K, tá? Não necessariamente calcular o K, mas saber a proporção do K em relação ao outro para encontrar a razão entre eles. Para resolver isso,
nós vamos usar a fórmula do fluxo em relação o fator K, a área, a diferença de temperatura dividido pela distância, o fluxo de calor, que é igual à quantidade de calor dividido por ΔT, que é o tempo, o calor latente, porque o gelo está sendo fundido, então o calor que está sendo utilizado ali é o calor latente. E a partir do enunciado, nós podemos ter algumas informações. A diferença de temperatura, que é o ΔT maiúsculo, é igual, porque os dois blocos de gelo e os dois recipientes estão sendo testados no mesmo ambiente. O D, que é a espessura, como vimos, é igual nos dois recipientes. Eles têm a mesma espessura na parede. O ΔT minúsculo, que é a diferença de tempo, também é igual. Decorreu o mesmo tempo entre retirar o gelo de um recipiente e do outro. E como os dois são gelos, então o L é igual porque é o mesmo material. A partir de aí a gente já tem todas as informações necessárias para começar a resolver. A quantidade de gelo que derreteu em B foi o dobro do que derreteu em A. Ou seja, a massa que foi fundida em A é metade da de B. 2 vezes a massa de A é igual a M, B. Ou seja, a quantidade de calor em B foi o dobro do que a quantidade de calor que fluiu em A. E com isso a gente chega aqui, o fluxo de calor em B é igual a 2 vezes o fluxo de calor em A. Substituindo pela fórmula de K a área ΔT sobre D, nós chegamos que K de B vezes a área de B vezes a diferença de temperatura sobre a espessura é igual a 2 vezes o K de A vezes a área de A vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura. Como vimos, a diferença de temperatura e a espessura é igual em A e em B. Portanto, a gente pode cortar dos dois lados e ficar com KB área de B é igual a 2 vezes K área de A. A área de A é um cubo, que é 40 por 40 por 40. Ou seja, é formado por 6 faces que são quadrados com lado de 40. A área total da superfície de A, portanto, vai ser 40 vezes 40, que é um lado, vezes 6 faces. Já B é um prisma de base quadrada. As duas bases de um lado e do outro são quadrados 40 por 40. E as faces laterais são retângulos 40 por 60. Ou seja, nós temos duas faces 40 por 40, mais 4 faces de 20 por 60. E essas são a área de A e a área de B. Se a gente substituir na fórmula que a gente encontrou agora mesmo, nós vamos chegar nessa expressão. E a partir daí nós vamos calcular. Como ele quer saber a razão KA sobre KB, então nós passamos o KB para o outro lado dividindo e a área de A também para o primeiro lado também dividindo. E chegamos nessa razão. A gente pode cortar o 40 com os dois 40 de cima, que vai entrar em evidência, e ficar com essa fórmula de K sobre KB. Resolvendo, nós chegamos em 320 por 480, que simplificando por 160 em cima e embaixo, nós chegamos a 2/3, que é o mesmo que 0.66666 ou aproximadamente 0.67, que na nossa questão era a alternativa B. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha entendido sobre o fluxo de calor e a condutividade. E entendido que, surpresa, cobertores não esquentam. Quem esquenta é você. O cobertor só está para segurar o seu calor. Até a próxima aula e obrigado.